Saudações, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. É uma honra do qual eu não sou digno, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu quero falar com vocês hoje sobre onde estão nossas primícias. Muitos hoje em dia estão dizendo o que as igrejas podem fazer no meio desta crise, desta pandemia. Eu não queria falar sobre isso. Eles também estão dizendo como as igrejas podem ofertar durante esta pandemia. Nós queremos oferecer nossas primícias a Deus. Então, eu vou falar com vocês em três pontos. Como qualquer bom pregador, ele sempre gosta de organizar assim, mas parece que dá certo. Eu queria falar com vocês o que Deus quer de nós, da igreja. E também quais são as primícias para nós. O que significa isso em nossas vidas. E número 3, queria falar o que acontece quando oferecemos as nossas primícias a Deus. E com certeza vai ter uma aplicação no final. Então, irmãos, todos nós uma vez já pedimos o que Deus quer de nós. Às vezes em frustração, às vezes em realmente arrependimento, às vezes com um espírito de submissão. Deus, o que quer de nós, de mim? Uma coisa que nós sabemos com certeza, Deus nunca nos pede menos do que nosso melhor. Não é assim, irmãos? Ele sabe muito bem que nós não somos perfeitos e nunca seremos. Por esse motivo, por isso, ele nos trata com misericórdia e graça. Ele deu seu Filho. Ele morreu por nós, para nos salvar. Ele fez Jesus o pecado para que nós possamos ser a sua justiça. 2 Coríntios capítulo 5. Mas imagine Deus dizendo para nós, pode me servir, pode me louvar de qualquer jeito. Já pensou? Se ele falasse, você pode me ofertar qualquer coisa velha que não precisa mais. Pode oferecer alguma coisa quebrada que não presta. Pode oferecer qualquer coisa suja, inútil. Ou, se tiver alguma coisa sobrando aí, tá bom. Tá bom, assim mesmo, pode oferecer isso. De forma alguma, Deus diria isso. Alguma pessoa pode falar até isso para nós, uma pessoa como de nossa família, nosso pai, nossa mãe diz, filho, está bom, pode me dar qualquer coisa para o meu aniversário, ou para a festa, ou para aniversário, ou qualquer coisa assim. Mas não é isso que estamos entendendo, estamos vendo e lendo na Bíblia, e não é isso que nós estamos querendo. Ele nos pede as primícias. Sabe qual é uma definição simples da ideia ou da palavra primícia? O primício é o primeiro. Os primeiros frutos da família ou da casa. O primeiro filho, primeira filha. As primeiras coisas que você tem na sua casa. Ou o primeiro do rebanho, da horta, dos campos, de nossos corações também.
o primeiro de nossas mentes e de nossas forças. Nós sabemos que a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, no primeiro lugar o reino de Deus. E também as premissas são as melhores coisas. O que é da primeira qualidade e do maior significado e valor em nossas vidas. Nada menos e nunca menos do que isso vamos ofertar a Deus, se vamos ofertar nossas premissas. E por que por que Deus nos pede nossas premissas? Será que Ele é tão exigente assim? Será que Ele precisa as melhores coisas nos primeiros lugares de tudo? Será que faltou alguma coisa para Ele? Lógico que não. Ele não precisa. E nada falta a Ele ou para Ele. Será que Deus é ambicioso, ganancioso, orgulhoso e não quer que nós tenhamos o melhor? Ou as primeiras coisas? Não. Seria impossível, ilógico e absurdo pensar que é assim. Nosso Deus não é assim. Por que então? Por que Deus nos pede as premissas, nossas premissas? Se você falou porque Ele me ama, Ele nos ama, você acertou. Realmente tem duas razões que Ele pede nossas premissas. Primeiro, porque Ele é Deus, o único Deus, santo, justo, perfeito, soberano, criador de todas as coisas, todo o universo. Ele é o omnipotente, o onisciente e o omnipresente. Então, Ele merece as premissas e nada menos. Sabe o que estamos dizendo quando damos menos do que nossas premissas? Quando damos menos, estamos dizendo que nós merecemos as primícias. Nós precisamos o primeiro. Nós queremos e precisamos o melhor de tudo. E merecemos. E não Deus. Porque Ele é Deus. Nós devemos e queremos aprender, sempre oferecer o que é primeiro e o que é melhor em nossas vidas. Ele nos ama e pede as primícias para que aprendamos a depender nele, para que o busquemos em louvor, que nos prostramos aos seus pés. E quando estamos na sua presença, aprendemos mais e mais quem Ele é, quanto Ele nos ama e como podemos aprender a confiar em Deus com todas as nossas vidas. Deus nos pede as primícias para que sejamos abençoados, para que Ele possa resgatar a gente de nós mesmos. Quando nós nos submetemos a Ele, nós nos tiramos dos nossos próprios tronos. Assim podemos cumprir o propósito que Ele nos dá, que Ele deu a cada um de nós. Esta, na verdade, é a única maneira que seremos abençoados e felizes em nossas vidas. Então, quais são nossas primícias? Parece uma pergunta até inútil ou desnecessário,
Mas eu creio que às vezes esquecemos, não lembramos mais quais são nossas primícias que devemos oferecer a Deus. A primeira primícia é a nossa fidelidade. Lembram o primeiro mandamento? Desde Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, até o Novo Testamento, quando Jesus citou, repetiu as palavras que nós sabemos são o primeiro mandamento, disse em Deuteronômio e em Marcos, capítulo 12, versículo 29 e seguinte, o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus. Ele merece nossa fidelidade e amor constante, sem compartilhar ou dividir com outro Deus que não são deuses. O segundo mandamento é amar nosso próximo. Em o livro de Deuteronômio, eu recomendo a leitura deste livro novamente para todos de vocês. Diz em Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. O mandamento de amar nosso próximo não é somente do Novo Testamento, mas é desde o Pentateuco, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, Números, vários lugares citam essa necessidade, a importância de amar nosso próximo. E nós devemos oferecer esse amor também para nosso próximo como primícias a Deus. Lembram o que está escrito em 1 João, capítulo 3? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o amor ao nosso próximo é uma das premissas de nossa fidelidade a Deus. A segunda coisa é nossa devoção, ou até eu vou usar essa palavra, nossa atenção. O que realmente recebe mais de nossa atenção? Aí o pregador começou a mexer, né? O que recebe nossa atenção? O que buscamos em primeiro lugar? Lembra Mateus 6, versículo 33? Nesse contexto está escrito em Mateus 6, 24, o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Servir ou a devoção ou a atenção, o serviço que oferecemos a Deus são nossas primícias. Provérbios capítulo 3, versículo 9, fala: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos
de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Entendemos o contexto em qual esse versículo foi escrito para o povo de Israel. E o que podemos ver hoje em dia, a falta de entendimento e a aplicação correta desse versículo. Uns pensam que devem dar a Deus para receber de Deus. Pensam erradamente que eles vão receber na medida que eles dão a Deus. Isso é impossível. Deus já nos deu mais do que jamais nós podemos pagar de volta, repagar. Inclusive, nunca vamos poder dar mais do que Deus já nos deu. Primeiro no seu Filho, Jesus, mas também em nossa vida de cada dia. O que esse versículo está dizendo é que quando nós honramos o Senhor com todos os nossos recursos e os primeiros frutos e de tudo que nós temos, nós estamos entrando naquele relacionamento com Deus, que o resultado será bênçãos em abundância, não só material. Isso é a coisa que mais pessoas pensam, mas na realidade, se esse é motivo, realmente isso não é honrar a Deus. E ao que nos dedicamos primeiro? Se nós seguimos os exemplos dos discípulos do primeiro século, em Atos capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 11, em muitos outros lugares, assim, vamos descobrir ao que nos podemos ou devemos dedicar, seguindo o exemplo deles. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Está escrito em versículo 42, que vocês conhecem muito bem. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Eu sei que muitos de nós fazemos questão de tratar de fazer isso, mas às vezes sabemos que nós dedicamos nosso tempo e nossa atenção a muitas outras coisas, em vez do que as primícias. E a terceira coisa que eu vou citar, que são nossas primícias, lógicos, são nossas ofertas. E eu peço que abram suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 14. Vamos ver várias passagens agora em Deuteronômio, começando em capítulo 14. 14, eu só tirei alguns para ressaltar o significado das ofertas que nós podemos seguir o exemplo do Velho Testamento e ver o significado como foi transferido ou cumprido no Novo Testamento. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 diz assim: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente.
como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Então, o dízimo foi recolhido e foi deixado ou oferecido na casa do Senhor, que foi, naquela época, o templo em Jerusalém. Foi entregue lá. E nós sabemos que o propósito foi para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Aquela pessoa que não oferta regularmente, além do mínimo, realmente é uma boa pergunta se ele realmente teme a Deus. Porque se ele confia em Deus, ele não vai ter nenhuma razão de não ofertar a Deus regularmente. E vamos ver em capítulo 15, versículo 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fecham a mão para com o seu irmão pobre. Versículo 10. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Então, terminando essa parte, sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Então, a segunda oferta, que são uma parte de nossas primícias, são as ofertas para os necessitados. Isso também, como eu falei, é encontrado, cumprido no Novo Testamento, quando lemos muitos exemplos desta exortação em Tiago, em 1 João, e no livro de Atos, e em 2 Coríntios 8 e 9. Então, ofertando para os necessidades faz parte de nossas primícias. Finalmente, ou além disso, talvez não finalmente, porque temos muito a aprender sobre isso, mas ofertamos aquelas ofertas especiais que o Velho Testamento chama voluntários. E temos uma passagem em Deuteronômio 16, versículo 10 e 11, que fala sobre isso. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus, e alegram-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele se escolher para a habitação do seu nome, quer dizer, em Jerusalém, novamente. Então, antes de ler o próximo versículo, se vocês não perceberem, isso é as ofertas para a celebração. E quando temos comunhão, quando fazemos aquelas confraternizações maravilhosas, novamente, essa é um dos motivos que nós fazemos essas ofertas. E também naquelas épocas, o que ofertaram de todo Israel se juntaram e sobrou muitos para os necessitados, e também fazia parte do cuidado e manutenção dos levitas, e tudo isso aconteceu na casa onde Deus deu seu nome para habitar, quer dizer, no templo em Jerusalém. Mas
nós sabemos que esses princípios nós podemos ver cumprido em o Novo Testamento. Então, o que acontece com estas primícias? Quais são os resultados quando cumprimos o que Deus nos pede? Primeiro, Deus é glorificado. Ele é glorificado pela fé de quem dá. Lembra Abel, Gênesis 4 e Hebreus 11, 4? Abel deu das primícias ao Senhor e agradou a Deus pela fé, a obediência e a fé pelo qual ele ofertou ao Senhor. E também Deus é glorificado pela oferta das primícias e pela gratidão de nós e de muitos outros. Lembram quando a oferta foi feita em 2 Coríntios 8 e 9? Paulo termina aquela parte da carta dele dizendo que pela fidelidade, a fé e o amor e os sacrifícios dos macedônios, o resultado foi que muitos deram graças a Deus por seu amor por eles. Também outro resultado, Deus cumpre seus propósitos. Ele pediu nossas primícias para nos ensinar. Ele pediu para as primícias para ensinar quem Ele é. Quem deu o melhor primeiro e mais do que todos? Deus. Por isso nós damos nossas primícias a Ele. Lembra o exemplo da redenção do primogênito? As primícias foram ofertas e sacrificados para relembrar continuamente como foi pago pelo sangue e ensinou o custo do pecado. Cada geração, cada família fazia aquela redenção do primogênito através de uma oferta sacrificial, um cordeiro sem mácula. E lembraram qual foi o preço que foi pago. E também o custo do pecado e da separação de Deus. E aprendemos, ele ensina o que ele nos deu seu Filho por nós, a primícias de tudo em nosso lugar. E Deus também pediu nossas primícias para fazer o bem para nós e para os necessitados, para os pobres, como lemos, para administrar o louvor a Deus e a palavra de Deus no lugar onde Ele deixou seu nome, escolheu para seu nome habitar, em Jerusalém. E a administração das leis e sacrifícios pelos levitas foi mantido pelas ofertas das primícias e os dízimos. E este padrão de apoio continuou no Novo Testamento com os rabinos, com Jesus, com os apóstolos e os discípulos e até hoje. Sinceramente, irmãos, não entendo como ainda temos esse problema da falta de apoio dos evangelistas que trabalham na obra do Senhor, na palavra, e cuidar da igreja. Terceiro resultado foi, além de Deus ser glorificado e Deus cumprir seus propósitos, nós somos abençoados, apesar de tudo quanto nos custa. Vamos buscar melhor entendimento disso em Gênesis capítulo 26, a leitura com que começamos hoje. Não vamos ler esse texto de novo, mas eu vou dividir e explicar para vocês os princípios. De versículo 1 a 8, podemos observar as instruções ao povo de Israel. Eles lembravam
e anunciavam o cumprimento das promessas de Deus. E declararam isso publicamente, professando sua fé. E versículos 9 a 11, entregaram os primeiros frutos, louvavam o Senhor e celebravam juntos as bênçãos de Deus. E em versículos 12 a 15, também dá instruções sobre o dízimo. Eles reafirmaram sua submissão a Deus e pedem as bênçãos de Deus novamente. Esse foi o que foi instruído e o que acontecia, mas os princípios que encontramos são o seguinte: eles professavam a fé e prometeram andar e guardar os mandamentos, andar na fé, nos mandamentos de Deus, guardar as instruções e decretos de Deus e obedecer às leis e decretos e mandamentos de Deus. E, número 2, Deus declarou seu amor por Israel novamente. Mas, junto com isso, expressou bem claro sua demanda para o povo de Israel, de ser obediente. E ele repetiu de uma maneira tão carinhosa até sua promessa, seu amor por Israel, de ser o povo de seu coração, que ele iria exaltar ou cuidar e levantar acima de todas as outras nações. Mas melhor que a gente tem exemplos, alguns exemplos. Vocês devem ter histórias de alguém que vivia oferecendo suas primícias. A viúva pobre no Novo Testamento, ela ofereceu as primícias porque era mais do que, e Jesus falou que era mais do que todos que ela deu, porque era tudo. E os macedônios, primeiro se deram a Cristo e depois além das suas próprias condições de dar. E nós temos histórias. Posso contar histórias de viúvas que conheço aqui nos Estados Unidos, no meu ministério, e até no Brasil, de muitos, vocês devem conhecer, que dão dessa mesma maneira. E eu lembro a história que Carol contou do seu pai. Quando ele chegava em casa, na sexta-feira, depois de receber o seu cheque, o seu pagamento para o trabalho, ele sempre guardava o cheque e tirou e escreveu, guardava o seu cheque para depositar, e a primeira coisa que ele fez foi escrever o cheque para a sua doação para aquele domingo. Antes de tudo, ele fez isso. E as crianças da colheita que nós temos visto, as crianças pequenas, com o amor que eles têm, deixando seus desejos de ter um brinquedo novo ao lado e usando aquele dinheiro para a oferta. Essas são as primícias. E as crianças juntando as moedas que eles muito bem podem usar para seus próprios divertimentos ou compras, mas ofertando para a colheita do Brasil. Agora, desculpe pelo tempo que eu tomei, bem a aplicação agora. Tudo até agora foi fácil. Lemos, estudamos, aprendemos. Espero que o coração entrou em nosso coração e criou em nós um novo coração. Um desejo de ofertar as primícias. Mas será que estamos cumprindo o espírito desse princípio das primícias? Estamos realmente abraçando e alcançando isso na prática? Pergunte para si mesmo. Pergunte para si mesmo, quando eu recebo, o que eu penso primeiro? Eu penso em ofertar para Deus. Eu penso em quê? Nas primícias para Deus? Ou na minha poupança? A poupança da família?
ou nos investimentos, ou como eu posso elevar meu estilo de vida. Faltou um pouquinho só para aquela compra. Será que isso é o que pensamos primeiro? Tudo bem, eu entendo a situação em que nós estamos agora. Mas sabe que as premissas não dependem do valor, sempre sendo as premissas, a quantidade ou a quantia não é a primeira coisa. Dependendo em quanto nós temos, podemos ofertar nossas premissas. E independente da situação, independente do que está acontecendo ao nosso redor, o que nós temos, podemos oferecer as nossas premissas. Seja muito ou pouco, devemos e podemos dar as premissas. Quando eu gasto meu dinheiro ou faço uma compra, em que eu penso primeiro? E quando eu escolho como vou usar meu tempo, especialmente meu tempo livre, em que eu penso primeiro? Será que dou as premissas do meu tempo a Deus? Ou a mim mesmo? Ou ao meu namorado ou namorada? Ou uma outra pessoa em minha vida? Ou quando eu faço meus planos para amanhã, o que eu penso? As premissas dos meus planos para o futuro ou para as férias? As premissas são para Deus ou para mim? Eu quero agora compartilhar mais uma coisa com vocês para terminar. Encontra a passagem para terminar em Deuteronômio capítulo 30. Eu estou apenas fazendo perguntas, mas eu gostaria de saber onde estão os membros que querem ser, no primeiro lugar, servos e servas do reino. Missionários, pregadores, presbíteros e mestres. Onde estão? Onde estão os pais que se dediquem seus filhos ao Senhor e criam no caminho do Senhor, que ensinam e apoiam nas suas decisões mesmo, que inclui sacrifícios para o Senhor, para servir o Senhor na vida deles? Onde estão os discípulos dispostos a sofrer, como os apóstolos, que foram até alegres por ser considerados dignos de serem humilhados por causa do nome? As premissas são para Deus quando casamos, quando temos filhos, quando criamos. O que pensamos primeiro? Fazemos tudo para eles, mas para eles têm uma vida de sucesso, mas pensamos nas premissas, que eles são as premissas para Deus, redimidos e dedicados para servir ao Senhor. E o meu serviço e meu louvor a Deus. Onde estão minhas premissas? Pensamos nas outras partes, mas raramente na oferta. Queremos o melhor louvor, melhores cânticos, o melhor pregador. E que tal o melhor oferta? A linha da primeira oferta, as primeiras premissas em Gênesis capítulo 4 até o Novo Testamento em nossas vidas hoje em dia é reto. A conexão é inegável e certa. Onde estão nossas primícias? Onde estão suas primícias? Deuteronômio capítulo 30. E
Versículo 2. E quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado. Em versículo 6, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amém de todo o coração e de toda a alma e vivem. Para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Hoje é o dia que eu e você e nós podemos decidir que tudo e para sempre, em tudo e para sempre, traremos e oferecemos as primícias a Deus, porque Ele é Deus e porque Ele fez isso por nós primeiro. Que Deus nos abençoe.